Jeremias, capítulo de número 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, os sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, rei de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é com alegria, meu Deus, imensa em nossa alma, meu Pai, que na tua presença mais uma vez nós nos colocamos. Meu Deus, agradecemos o Senhor pela porta aberta, pela porta da palavra, meu Deus, onde temos a certeza que o Senhor irá, meu Pai, trabalhar no coração da igreja, no coração dos ouvintes, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe, Senhor. Atenta neste momento para a nossa alma, para a aflição, para a angústia, para a incerteza. Meu Deus, direciona, meu Pai, os nossos passos. Meu Deus, que nós vamos caminhar em passos verdejantes, meu Pai, assim sendo direcionado pelo Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Fala conosco e nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, usufruem vossas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu falei, creio que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite, por isso estejam atentos à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela é adquirida, a nós, a fé, ela vem para a nossa vida, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o momento onde tenho certeza que o Senhor irá aumentar a tua fé, irá te fortalecer, te restaurar e te abençoar segundo a sua boa palavra. Meus irmãos, nós lemos aqui nestes versículos, onde a Bíblia vai falar acerca do chamado do profeta, para a obra de Deus, cujo nome era Jeremias. Interessante que quando nós lemos, não sei se alguém já teve a oportunidade de meditar, de estudar o livro do profeta Jeremias, nós vamos observar que Jeremias, ele, como um homem, como nós, um homem carnal, como todos nós somos, Jeremias, ele tinha um sentimento muito grande pelo seu povo, também tinha um amor muito grande.
né, pelo povo, pela nação de Israel, a qual ele era filho. E interessante é que, devido a tudo que Jerusalém passava ou estava passando, e no tocante às promessas, né, que Deus tinha sobre Jerusalém, que as promessas que Deus tinha não eram promessas boas, né, para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, aqui na ocasião, eles haviam, o povo de Israel de forma geral, eles estavam apostatados, né, eles estavam distanciados da presença de Deus, eles haviam retrocedido, né, ou seja, estavam desviados. E presta atenção que a pior coisa que tem é quando um crente está desviado, né, pela experiência que ele passou quando ele estava com Deus. Ele acha que aquela promessa, aquela proteção, aquela paz, aquela bênção, as vitórias que Deus havia lhe concedido, que Deus havia lhe prometido, iria estar com ele, ou ele acha que vai estar com ele todos os dias da sua vida até ele morrer. E na verdade, a palavra de Deus, né, o Senhor, ele fala que Deus, ele iria estar com o povo até o momento em que o povo estivesse com Deus. Porque a partir do momento que o povo se distanciasse de Deus, que o povo se desviasse da presença do Senhor, virasse as costas para Deus, automaticamente Deus, ele iria se distanciar do povo. Então Israel aqui estava vivendo essa situação. Eles estavam desviados, estavam apostatados, mas mesmo assim eles achavam que a presença de Deus estava sobre eles. Eles achavam que as bênçãos de Deus estavam sobre eles. Eles achavam que Deus era obrigado a protegê-los, a livrá-los dos inimigos potentes, que agora eles estavam reunidos, estavam convivendo com esses inimigos. Observa bem, por exemplo, quando nós atentamos um pouco mais à frente, quando nós olhamos para o livro do profeta Jonas, nós vemos que Jonas, ele recebe uma missão de Deus para ir até os ninivitas, até a cidade de Nínive, e para que Jonas pregasse aos ninivitas, para que eles se arrependessem, se convertessem dos seus pecados, se humilhassem na presença de Deus, porque se eles não se humilhassem, não se convertessem, o Senhor iria destruir toda a cidade dos ninivitas, que era cerca aí de mais de 150 mil pessoas, era muita gente. E o que vai acontecer, meus irmãos? Jonas, ele não vai obedecer. Jonas, ele vai fugir. E por que ele não quer obedecer? Porque ele queria que o juízo de Deus, que a ira de Deus se aplacasse, se acendesse contra os ninivitas. Agora, por que Jonas queria isso? Observa o contexto. Israel havia se distanciado de Deus. Israel estava longe da presença do Senhor. O Senhor estava sempre batendo na porta de Israel, sempre batendo. Batendo para quê? Para que Israel abrisse o seu coração, para que Deus pudesse entrar e fazer morada novamente com eles. Mas eles não queriam. O coração deles estavam duros, o coração deles estavam fechados para a pessoa bendita do nosso Deus. E o que vai acontecer? Por eles estarem em rebeldia, por ele estar fora da vontade de Deus, do querer de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai despertar os ninivitas. Deus vai levantar os inimigos de Israel para agora invadir Israel. Ué, pastor, mas Deus não tinha que defender o povo de Israel? O povo de Israel não era a menina dos olhos de Deus, sim, mas como eu disse antes, enquanto o povo estivesse com Deus, Deus estaria com o povo. A partir do momento que o povo saiu da presença de Deus, abandonaram, viraram as costas para Deus, eles perderam o privilégio das bênçãos de Deus sobre a sua vida.
O que isso quer dizer, meus irmãos? Que quantos de nós, quantas pessoas comiam da carne, bebiam do sangue de Cristo, participavam da Santa Ceia, viviam em comunhão, adoravam a Deus, serviam a Deus, faziam a vontade de Deus, mas por um motivo ou outro, viraram as costas para o Senhor, abandonaram o seu lugar, o seu cargo, o seu chamado, e hoje estão sendo amassados como o barro das estradas são amassados pelos caminhões, pelos carros, enfim. E tem muitos que já não estão mais suportando, até mesmo querendo tirar a sua própria vida. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite de antemão: não faça tal coisa, porque a promessa de Deus ainda está sobre a tua vida. Deus, Ele tem uma promessa e Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre ti. Mas eu quero dizer uma coisa: é necessário que tu abras o teu coração, é necessário que Jesus está batendo e que tu abras a porta do coração e diga: Senhor, eis-me aqui, entra dentro do meu coração, entra na minha vida e direciona os meus passos segundo a tua vontade e o teu querer. Porque, meus irmãos, não existe pessoas que saem, ou melhor, não existe pessoas que conheceram um pequeno vislumbre da glória vindoura na sua vida pela presença do Espírito Santo. Não existe pessoas que teve essa graça, essa alegria e saíram da presença de Deus para o mundo e teve paz. Não existe. Sem Jesus não há paz. Podíamos até achar ou pensarmos que tínhamos paz antes de conhecer Jesus, mas quando conhecemos Jesus, nós aprendemos o que é ter paz, nós aprendemos o que é ter alegria, nós aprendemos o que é ser feliz na presença de Jesus. Mas em saindo da presença de Jesus, essa alegria, essa paz, essa felicidade, esse amor, ou enfim, tudo aquilo que é de Deus, que tem nos cercado, é tirado da nossa vida. E não existe homem fora do contexto bíblico, fora da presença de Deus, fora da presença de Jesus, do Espírito Santo, que tenha paz. O profeta Isaías, anterior a Jeremias, ele mesmo diz por 2 vezes, ele diz: o ímpio não tem paz. Você pode até achar que tem paz, mas não tem. O ímpio no mundo, ele procura paz na cerveja, ele procura paz, alegria na cachaça, ele procura paz, alegria no cigarro, na droga, ele procura paz, alegria no jogo, ele procura paz, alegria na prostituição, na idolatria, na mentira, no engano, ele procura paz, alegria na umbanda, no espiritismo, no candomblé, ele procura paz em qualquer lugar. Mas a paz de Deus, a paz de Cristo, só tem aqueles que andam com Deus, que andam com Cristo e que tem o Espírito Santo na sua vida. Fora isso, não existe paz. E observa aqui, para nós encerrarmos essa parte de Jonas, que o Senhor levanta os inimigos, os ninivitas, tudo aquilo que o povo de Israel produzia, faziam as suas plantações, criavam os seus animais, os seus gados, tudo que eles produziam em abundância. Quando chegava a época da colheita, os ninivitas vinham como bandos de gafanhotos e destruía, levava tudo embora, inclusive as mulheres, filhas, abusavam, levavam pessoas cativas. Era uma destruição tremenda.
O povo de Israel não tinha paz. Agora, por que Deus permitia isso? Pelo fato deles viraram as costas para Deus. Eu quero chamar a tua atenção para isso, preste atenção, amados e queridos irmãos. A Bíblia fala para nós aqui, em Isaías, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que ela não possa salvar. Ou seja, a mão de Deus, ela está estendida todo o tempo, para nos socorrer. Quando Deus, ele vê o coração quebrantado, quando Deus, ele vê alguém ali que está se humilhando, que está chorando, está arrependido, o Senhor, ele estende a mão, ele alcança, e ele toma para si, e ele muda toda a história. Mas para isso nós precisamos crer e ter desejo de estar com ele, de viver para ele. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Jeremias, ele chorava muito, né? Ele é conhecido, quando se fala o profeta chorão, todo mundo sabe que é Jeremias. Jeremias, dá para a gente ver que ele era muito sentimental, ele sentia muito amor, e geralmente quem tem muito amor chora, né? Ele sente, o amor faz ele sentir, né? Aquela dor do sofrimento, da perda, enfim, das humilhações, dos processos. Não era à toa que Jesus sempre chorava pela multidão, chorava por Jerusalém, enfim. Jeremias, ele sempre estava chorando. Ele era conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, por amor ao povo. E veja, meus irmãos, que a vida de Jeremias não foi uma vida fácil, como vida de homem de Deus, vida de mulher de Deus, vida de profeta, de profetisa, não é brincadeira. Vida de crente não é brincadeira. Por quê, meus irmãos? Porque a vida de crente, ele vai viver em oposição com o mundo, vai ser oposição da luz contra as trevas, do bem contra o mal, de Deus contra os demônios. É oposição, é guerra o tempo todo. E deixa eu dizer uma coisa, que o Senhor, nessa guerra, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos reveste da sua armadura, da armadura de Deus, para que nós possamos lutar, combater contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo. E depois de nós termos combatido, depois de nós termos guerreado, nós permanecemos de pé, permanecemos firmes para ser recompensado pelo Senhor. Então Deus nos reveste, Deus nos fortalece para esse combate, para essa luta. Jeremias, ele cresce, ele está crescendo em Israel, observando a vivência do seu povo. A Bíblia mostra para nós que a família de Jeremias era da linhagem sacerdotal. O seu pai, o seu avô, enfim, já tudo de uma linhagem sacerdotal. Ou seja, Jeremias, ele tinha conhecimento pleno da lei, da palavra de Deus. Jeremias, ele havia ouvido muitas coisas acerca dos feitos de Deus para com o seu povo. Jeremias conhecia a verdade, e ele cresceu naquele contexto religioso, naquele contexto da sabedoria, do conhecimento, da presença de Deus. Só que ele observa que o povo de Israel cada dia estava se distanciando de Deus, e ele sabia bem que a ira de Deus ia se manifestar sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos de Israel. Chega um dia na vida de Jeremias, não pela sua escolha, que a Bíblia não diz que foi ele que quis, né? Às vezes nós queremos muita coisa, e aquilo que nós queremos às vezes não é vontade de Deus. Jeremias, por exemplo, aquele não queria ser profeta. Ele não pede, a Bíblia não mostra aqui Jeremias orando: Deus, eu quero ser um profeta. Não, ele queria talvez continuar a linhagem sacerdotal, ser um sacerdote, como seu pai, como outros, enfim. Mas a Bíblia diz que Deus, o Senhor, o chama para ser profeta.
E interessante, meus irmãos, que quando Deus chama Jeremias, o Senhor vai dizer para Jeremias bem assim, presta atenção no verso 4: antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre eu te conheci, e antes que tu saístes da madre da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha a responsabilidade que Deus está colocando sobre a vida de Jeremias. Jeremias aqui, por esse chamado, por esse versículo aqui, nós vemos que Jeremias ele não tem a vontade. Nós vemos que Jeremias agora ele é castrado da sua vontade, dos seus desejos. Nós vemos aqui que Jeremias ele vai se tornar um homem diferente dos outros. Por quê? Porque aqui Deus o toma para si. O Senhor vai dizer para ele que antes que eu te formasse no ventre, olha, Jeremias, antes que tu saísse da madre, o Senhor vai dizer: eu já te conhecia, olha, eu já havia te escolhido, olha, eu já tinha uma obra pronta, preparada para a tua vida. Antes que tu viesse a esse mundo, eu já tinha uma missão para ti, Jeremias, meu servo. Meus irmãos, e as promessas de Deus, as escolhas de Deus, elas não são negociáveis, elas são impostas. Quando Deus ele chama, está chamado. Deus ele não aceita não em forma alguma. Por mais que nós possamos expressar com a nossa pouca sabedoria, o nosso pouco conhecimento, as nossas poucas letras, palavras negativas, palavras que fazem com que nós retrocedemos, Deus ele não vai aceitar, porque todas as coisas estão na mão de Deus. E tudo que Deus fez, Deus ele já fez contando com cada um de nós. E ai de nós se nós não aceitarmos, ai de nós se nós retrocedermos. Quando o Senhor ele fala isso para Jeremias, que ele já havia conhecido ele no ventre, antes do ventre da madre, a palavra vai mostrar para nós que Deus ele impõe, ele mostra a sua escolha e o seu amor profundo e a missão sobre a pessoa de Jeremias. Só que, meus irmãos, o que vai acontecer? O próximo versículo, o 6, como todos nós, como eu falei, todos nós somos humanos, todos nós somos sanguíneos, somos carnais, todos nós somos falhos. Sempre nós arrumamos uma desculpa. Por exemplo, você quer aceitar Jesus hoje? Jesus é bom, mas hoje não, deixa para amanhã. Sabe o que é isso? Desculpa. Por quê? Porque a vida que nós estamos vivendo hoje, ela é prazerosa. A vida pecaminosa traz prazer para a nossa carne. E se nós assumirmos um compromisso com Jesus, essa vida prazerosa do pecado nós vamos ter que deixar para trás, nós vamos ter que abandoná-la. Só que nós não queremos isso, porque o pecado, como eu falei, traz prazer. E detalhe, Jeremias, o que ele vai dizer para Deus no verso 6? Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O que é isso que Jeremias estava dizendo? Estava arrumando desculpas. Ele estava dizendo: Deus, eu não sei falar.
Deus, essa nação é de um povo sábio. Deus, essa nação é constituída de reis, de príncipes, de sacerdotes, de profetas, de pessoas intelectuais. Quem sou eu para falar com esse povo? Por isso ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Meus irmãos, segundo estudos, nessa época, do povo judeu, né, os homens, eles eram conhecidos ou tidos como homem de maior responsável quando ele chegava aos 33 anos. Acima de 33 anos já era homem, mas abaixo de 33 anos ainda era como uma criança, ainda era jovem, era novo, né? Ele não assumia a responsabilidade de fatos grandes, então ele era ainda uma pessoa de menor. Por isso que ele diz: Senhor, eu sou ainda uma criança, eu não sei falar. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, deixa para amanhã, Senhor, deixa para depois. Meus irmãos, mais uma coisa que eu digo para a igreja, como eu falei aquela hora e repito, é Deus que está escolhendo, não é nós que estamos pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser um profeta. Mas aí Deus pergunta: que tipo de profeta? O que você vai querer falar? Para quem você vai querer profetizar? Para onde você irá? Você conhece os idiomas? Você tem condição financeira para viajar para onde eu te mandar? Enfim, quando nós queremos, nós precisamos nos explicar por que nós queremos. Agora, quando Deus, Ele escolhe, meus irmãos, Deus, Ele está dando todas as condições, Deus está preparando todas as possibilidades, aplainando todos os caminhos para que nós possamos ir e fazer a sua vontade, fazer a sua obra como Deus Ele quer. Quando nós olhamos aqui um pouquinho mais adiante, nós vamos ver um homem, um profeta, chamado Amós. Quem nunca ouviu falar do profeta Amós? A Bíblia diz que o Senhor leva ele para profetizar na cidade grande, nesse mesmo contexto. E quando ele vai profetizar, o povo não quer dar ouvido a ele, o povo quer expulsar ele. Peraí, quem é você para estar profetizando aqui no nosso meio? Você não é daqui, da cidade grande, você é um caipira, enfim. Sabe o que Amós vai dizer? Ele vai dizer para aquele povo: olha, eu não sou um profeta, eu também não sou da descendência, não sou da linhagem de profetas, nem de sacerdotes. Eu vivo no meio do gado, eu estava no meio do gado, eu era cultivador de sicômoro, de planta, de vegetação, de frutas, eu cuidava de animais. Mas olha, Deus, Ele me escolheu lá no meio do gado, Deus me tirou de lá do meio do gado e me trouxe para a cidade grande para me ser um profeta, para me profetizar aquilo que Deus quer que eu fale, eu vou falar, porque Deus me escolheu, Deus me trouxe para cá e eu vou falar o que Deus quer que tenha que ser falado. Deus escolhe, está escolhido. Ah, Deus tem uma obra na minha vida, eu vou fazer teologia primeiro, eu vou estudar 7, 10, 12 anos. Não, Deus não está dizendo isso para você. Deus está te chamando: venha. Ah, não, que deixa primeiro eu fazer um curso de inglês e espanhol, deixa primeiro porque eu gosto do Japão, vou fazer um curso de japonês primeiro. Não, porque eu gosto da Alemanha, eu vou fazer um curso de alemão primeiro, depois. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha agora. Deus, Ele tem pressa. Tem gente que está entre a vida e a morte, que precisa ouvir uma palavra de Deus por intermédio da tua boca. Não há tempo de preparar mala, não há tempo de fazer isso ou aquilo, não há tempo de ir lá ou vir cá, mas é tempo de ceder à vontade de Deus.
Será que nós estamos prontos para a vontade de Deus? Ou será que os nossos caprichos estão em primeiro lugar? Os nossos desejos carnais, as nossas vontades pelo pecado, será que está mais ascendente do que as coisas de Deus? Eu quero dizer para você nessa noite que havia um homem, diga-se de passagem, este jovem, uma idade bem inferior à de Jeremias, e a Bíblia vai dizer para nós que esse homem chamava Samuel. Presta bem atenção. Esse Samuel, ele é entregue pela sua mãe ao sacerdote Eli para viver no templo de Deus, na casa de Deus, todos os anos da sua vida. E veja que quando Samuel ele vai crescendo, talvez ali na adolescência, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, Eli foi para o seu quarto para dormir à noite. E a Bíblia diz que o Senhor vai visitar Samuel. O Senhor não chega lá e bate na porta do quarto e diz: abra, eu quero me dialogar contigo, não. Deus, ele se manifesta, a presença de Deus é manifesta dentro do quarto de Samuel ainda jovem. E a Bíblia diz que aquela presença é tão gloriosa que o Senhor vai falar com Samuel e vai dizer: Samuel, Samuel. O que acontece? Samuel desperta do sono, e olha para um lado, para o outro, não vê ninguém. Ele levanta e vai lá no quarto do seu senhor, do sacerdote Eli. Ele vai lá e vai dizer: sim, meu senhor. Eli vai dizer para ele: eu não te disse, eu não te chamei, eu não perguntei nada. Volta para a tua cama, vai dormir, vai para o teu quarto. Ele volta para o quarto dele e vai dormir. Estando dormindo, daqui a pouco, de novo a voz: Samuel, Samuel. Samuel ele preocupa, coça a cabeça, levanta e volta no quarto do sacerdote ali e diz: fala, meu senhor. Ele diz: não te chamei, não falei nada, volta a dormir. Samuel deita novamente. Quando ele deita, começa a dormir, pela terceira vez a voz: Samuel, Samuel. Levanta de novo e vai no quarto de Eli. Eli agora cai a ficha, ele entende: peraí, não é à toa que esse homem está vindo aqui, que esse jovem está vindo aqui, alguma coisa tem. Quando chega ali de novo Samuel e diz: fala, meu senhor. Eli vai dizer para ele: olha, se você ouvir de novo, eu não te chamei, mas se você ouvir de novo essa voz, você diz assim: fala, meu senhor, fala, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel alegrou o coração e voltou para sua cama, voltou a dormir. Não passando muito tempo, aquela voz de novo diz: Samuel, Samuel. E ele, instruído, ele vai dizer: fala, meu senhor, que o teu servo ouve. A partir do momento que ele abriu agora o ouvido, o coração, para receber a mensagem de Deus, Deus agora vai falar. Muito tempo a boca de Deus estava fechada para falar com Israel, porque o pecado de Israel havia ascendido até as narinas de Deus. Mas agora o Senhor vai usar Samuel, vai revelar os seus planos a Samuel acerca do que iria acontecer em Israel e também com
Samuel escolhe não, Samuel desejava não, Deus escolheu Samuel. E Samuel, nós sabemos que ele foi um profeta excelente, foi um profeta que ungiu o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel, Saul, o segundo rei de Israel, Davi, e enfim, uma grande obra Deus fez por intermédio da vida de Samuel. A palavra de Deus vai dizer para nós, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, e chegou um dia que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro nas montanhas de Midian, nas terras de Midian, entre os desertos, a montanha, ele ali apacentando as ovelhas. E a palavra de Deus vai dizer para nós que no tocante àquela obra, aquele trabalho, ele viu uma sarça, ele viu ali um pé de árvore, uma capoeira baixa, e ele olha para aquela árvore, aquela árvore baixa, começa o fogo descer de cima, vai até embaixo, sobe e fica aquela, sabe, aquele mistério, aquele fogo acendendo, diminuindo, acendendo, aumenta, diminui, fica aquela coisa, sabe, ali florescendo, aquele negócio muito lindo. Ele começa a olhar para aquilo começa a chamar a sua atenção, ele de longe olha, ele agora deixa de estar de olho nas ovelhas, ele tira a atenção das ovelhas, e a sua atenção, o seu olhar agora é para aquela sarça. Ele observa aquilo, ele diz: eu vou chegar perto, para me ver essa grande visão, porque a sarça não consome, o fogo está ali nela, mas ela não consome, as folhas não caem, os galhos não são consumidos, né? Enfim, que mistério, que fogo é esse? E ele vai chegando perto, ele vai olhando, vai chegando perto, e a Bíblia diz que quando ele está chegando perto, uma voz, aquela mesma voz que falou com Samuel, que chamou ele pelo nome dele, aquela voz que chamou Jeremias pelo nome dele, aquela voz que chamou você, minha irmã, meu irmão, aquela voz que nos chamou, aquela voz vai dizer assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está, a terra que tu está pisando é santo, a minha presença está aqui, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés, rapidamente, ele tira a sandália dos pés, e a Bíblia diz que ele se prostra em terra, porque ele não aguenta olhar para aquela visão. Agora ele sabe que é a presença de Deus que está ali, e a Bíblia diz que agora então Deus, o Senhor, vai se revelar a Moisés. Deus vai falar quem ele é, Deus vai falar o motivo da razão pela qual ele havia descido ali, Deus vai falar quais são os seus planos, os seus projetos acerca da sua vinda ali, e Deus vai também manifestar o seu desejo, a sua escolha por aquele homem chamado Moisés que estava diante de Deus. Deus vai o escolher agora como um profeta para levar a sua mensagem ao Egito, não só levar a sua mensagem, mas para resgatar milhares e milhares de pessoas que era o povo de Deus que estava morando na terra de Gósen, no Egito. Deus vai se manifestar para Moisés, só que quando Deus ele se manifesta, e Deus fala que ele desceu ali por causa da opressão, por causa da angústia, do gemido, do sofrimento do povo dele na terra do Egito, e o Senhor diz que ele desceu para tirar o povo, e o Senhor disse: olha, Moisés, eu vou te enviar ao Egito para tu resgatar o meu povo. Quando ele fala que vai enviar Moisés, Moisés vai dizer para Deus: Senhor, eu sou pesado de boca,
Senhor, eu não sei falar. Espera aí, Moisés tinha 80 anos, viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos em Midian, e vem falar que não sabe falar, vem falar que é pesado de boca, estudou nas melhores escolas do Egito, teve, ali era filho da filha de Faraó, teve uma vida extremamente arregalada, abençoada, conheceu muitas coisas, era um homem ali, mestre na ciência do Egito, do conhecimento, e vai dizer: Deus, não, eu sou pesado de boca, eu não sei falar, com 80 anos. Vai mentir para outro, vai dar desculpa para outro, não para Deus. O que vai acontecer, meus irmãos? A palavra do Senhor vai mostrar que Deus vai dar poder. O Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, coloca a mão no teu seio. Moisés vai pôr a sua mão. O Senhor diz: tira agora. Quando ele tira a sua mão, está leprosa, está branca como a neve. O Senhor diz: coloca de novo. Ele coloca a sua mão. Tira agora. A sua mão está nova como antes. O Senhor vai dizer: peraí, eu vou te dar mais um sinal ainda. Esse é seu cajado das ovelhas. Faz o seguinte, joga esse cajado no chão. Quando ele joga o cajado dele no chão, o cajado vira uma serpente, vira uma víbora. Moisés tem medo, quer fugir. O Senhor diz: não, volta lá, pega na cauda dela. Quando ele pega na cauda daquela cobra, vira novamente o cajado dele. Ou seja, eu estou mostrando que eu sou contigo. E o Senhor vai dizer para ele: não temas, não diga que tu não sabes falar. Porque Moisés, quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o cego, o coxo, o aleijado? Não fui eu. Então não digas que tu não sabe falar. Você vai lá e vai resgatar o meu povo. É assim que Deus, Ele faz. Você pode dizer: pastor, Deus me escolheu, Deus me chamou para uma obra, mas eu não sabia que a obra de Deus era difícil, eu não sabia que a obra de Deus era árdua. Oh, meus irmãos, como nós não sabemos? Será que nós não lemos a palavra de Deus? Será que nós não observamos? Será que nós não tivemos o conhecimento do que o nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré, ele passou? Será que nós não conhecemos, não tivemos a ciência de como ele viveu, de como foram os seus passos, o que ele fez, o que fizeram contra ele? Será que nós achamos que, em sendo seus discípulos, para nós seríamos só mamão e açúcar, só algodão doce? O apóstolo Paulo, ele sabendo da dificuldade, ele diz que a partir de agora ninguém me inquiete, porque eis que eu trago sobre mim as marcas de Cristo. E aí a gente pergunta: quais as marcas de Cristo? Quais as marcas de Deus que nós temos sobre a nossa vida? Se às vezes nós não aguentamos nem ir à casa de Deus, que é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que qualquer servo, qualquer crente pode fazer, ir à casa de Deus. Se nem ir à casa de Deus, nós não estamos suportando mais. Que marca nós estamos trazendo sobre nós? Como nós estamos cumprindo o ide do Senhor, quando Ele diz na palavra da grande comissão em 16:15 de Marcos, quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Meus irmãos, preste bem atenção. Se nós não tivermos
teremos fé nas coisas mínimas, como nós teremos fé nas coisas grandes? Se nós não cremos nas coisas pequenas, como creremos nas coisas grandes? Se nós não somos fiéis no pouco, como seremos fiéis nas coisas grandes? Se nós não obedecemos os nossos líderes, os nossos pastores, se nós não obedecemos a Bíblia, como nós dizemos que nós obedecemos a Deus? Se nós não amamos o nosso próximo que nós estamos vendo, como que nós vamos dizer que amamos a Deus de todo o nosso coração? Isso é hipocrisia, isso é mentira. Encerrando, quando Jeremias ele diz para Deus que ele ainda era uma criança, que ele não sabia falar, no verso 7 do capítulo 1, o Senhor vai dizer para ele: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Olha o que Deus está dizendo, Jeremias: não digas isso, que você é uma criança. Aonde eu te enviar, você vai. Sabe por quê? Porque o Senhor estaria segurando nas suas mãos, o Senhor estaria levando ele, conduzindo os seus passos. E o Senhor diz: olha, tudo que eu mandar você falar, você fala. Sabe por quê? Porque não era a vontade dele. Eu vou lá no rei, estou pensando de falar assim para o rei. Não é assim que vai ser. Você vai lá no rei, e quando chegar lá, eu colocarei a palavra na tua boca, e tu vai falar o que eu mandar. Ser profeta de Deus é isso. Muitas das vezes sai de casa: ai meu Deus, eu vou lá, mas o que eu vou falar? Ai meu Deus, eu estou indo lá agora, mas e aí, o que é será? Qual que é o mistério? Deixa eu pensar alguma coisa. Eu ouvi falar tal coisa assim, então eu vou falar nessa mesma linhagem. Meus irmãos, profeta de Deus ele fica em paz, profeta de Deus ele descansa, profeta de Deus não perde noite de sono, preocupado: o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Não, ele fica tranquilo, ele fica em paz, porque ele sabe que na hora certa Deus vai colocar a palavra na boca dele, e ele vai falar, e o negócio vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisa ficar maquinando, não precisa ficar pensando, imaginando, tentando lembrar, pensar alguma coisa, tentando adivinhar. Não! Deus colocará a palavra nos nossos lábios. Interessante é que o Senhor vai continuar dizendo para ele: olha, Jeremias, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que acontece aqui? O que o Senhor está dizendo? Que Jeremias, Deus olha o coração de Jeremias pela desculpa. O que Deus está vendo? Que Jeremias estava o quê? Com medo. Jeremias estava com medo de ir pregar a palavra de Deus, porque o povo estava rebelde. A pior coisa que tem é pregar para crente sem vergonha, para crente rebelde, desviado. Você chega lá, ele quer bater, ele quer brigar, ele quer exaltar, ele quer dizer que ele está certo. Se brincar, ele quer te converter a ser um desviado como ele. É um sem vergonha. Jeremias tinha medo, mas o Senhor diz para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Espera aí, se Deus está vendo o meu coração, se Deus sabe, eu não falei nada para Deus, mas se Deus sabe que eu não quero ir, porque eu estou com medo de acontecer alguma coisa, Deus diz: olha, não tenha medo, fique tranquilo, porque eu vou te livrar diante deles. A minha palavra estará na tua boca. Eles não vão se levantar, mas não vão prevalecer. Espera aí, duas coisas. Mesmo assim eu digo não, por causa do meu medo,
ou pela palavra de Deus eu digo: certamente eu irei, porque o Senhor está comigo. Jeremias, mesmo no capítulo de número 11, no verso 20 ou 11, ele diz: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Se Deus está conosco como um valente terrível, nós vamos temer o quê? Nós vamos temer quem? Meus irmãos, coisa tremenda, coisa maravilhosa é confiar em Deus. É por isso que o profeta Isaías, aqui atrás no capítulo 24, Isaías vai dizer bem assim para nós, na sua palavra: confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O salmista, do Salmos de número 125, ele diz para nós que o que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz para nós que os demônios, eles creem em Deus, que eles estremecem, porém não obedecem. E nós, como nós cremos em Deus? Deus tem falado, Deus tem manifestado, Deus tem dado sinal, Deus tem cumprido, tem mostrado a sua fidelidade. E nós, como nós estamos? Como está a nossa fé? Eu não vou porque vai que eu fico resfriado, eu não vou porque vai que eu fico doente, eu não vou porque vai que chove, e você é de barro, você derrete e vai embora, né? Eu não vou porque o sol está quente, vai que você é de gelo e derrete, né? Eu não vou porque vai que, sei lá, acontece alguma coisa. Meus irmãos, nós não somos parasitas, nós não somos imprestáveis, nós não somos inúteis, nós somos servos do Deus Altíssimo. O Senhor nos escolheu para uma missão, Ele escolheu cada um de nós. Deus te chamou para pregar nas ruas, te chamou para pregar na praça, te chamou para louvar o nome dEle, te chamou para ir para os presídios, te chamou para pregar no hospital, para orar para enfermo. Deus te chamou para alguma missão específica. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou, que Deus colocou na tua mão, e o que tu está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Será que você é daquele que cavou na terra e guardou o talento, para quando o Senhor vier você desenterrar e entregá-lo a Ele? Sabe o que aconteceu com esse servo que enterrou, que guardou aquilo que Deus deu? Sabe o que aconteceu? Está aqui, Senhor, o que era teu, está limpinho aqui o talento que tu me deste, eu enterrei, guardei, agora eu tirei, está aqui do mesmo jeito. O Senhor vai dizer: servo mau, servo inútil, antes eu tivesse pego o meu e dado aos banqueiros, pelo menos hoje eu teria o meu com juros. E o Senhor vai dizer: amarrai de mão e pés o servo inútil e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É assim que acontece com inúteis. E você não é inútil, eu tenho certeza. Há sobre a tua vida a presença de Deus pelo Espírito Santo. Alegra o teu coração na presença de Deus. Levanta a tua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. E veja, aqui só para encerrar: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o que o Senhor vai falar: Deus vai tocar na boca com a mão
o Senhor vai tocar na boca de Jeremias. Olha o Senhor tocando, toca na mão dele, na boca dele. E quando o Senhor toca, ele diz: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificar e para plantar. O que Deus está dizendo aqui? Que Deus ia fazer coisas tremendas, que Deus ia fazer coisas sobrenaturais por intermédio das mãos de Jeremias. Não é uma honra, meus irmãos, ser usado por Deus? Só que detalhe, a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. E veja uma coisa, no meio de tudo isso, de toda essa situação, Deus ele vai mostrar para Jeremias como ele vai fazer. Olha aqui no verso de número 17 do capítulo 1, o Senhor diz assim para Jeremias, ó, presta atenção: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Pode ser forte, pode ser grande, valente, mas o Senhor diz: eles não vão te assustar, eles vão recuar. E o Senhor diz no 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Ele seria um opositor contra todos, toda a nação, desde o maior ao menor, desde o mais poderoso ao indefeso. Mas o Senhor encerra dizendo assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Sabe qual é o meu resumo agora? O que eu digo? É ficar de pé, é puxar a barriga para dentro, colocar o tórax, o peito para fora e marchar como um soldado valente, porque Deus está garantindo a nossa sobrevivência, Deus está garantindo a vitória na missão, Deus está garantindo que o milagre vai acontecer, e Deus está garantindo que o inimigo vai cair por terra, e a vontade de Deus vai prevalecer sobre o povo e sobre a nossa vida, aqueles que obedecerem à vontade de Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não temas, alegra o teu coração, que façamos como Isaías, o profeta, quando o Senhor colocou ali por intermédio dos serafins aquelas brasas vivas nos seus lábios, purificou ele de todos os seus pecados. O Senhor disse assim, o Senhor bradou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor fez um teste com Isaías, porque ele não queria ir, porque ele era um homem pecador, habitava no meio de um povo de impuro lábio, o seu lábio era impuro. Então o Senhor limpou os seus lábios, perdoou, limpou todos os seus pecados. O Senhor diz: quem irá por nós? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías diz? Depois de limpo, depois de purificado, depois de nenhuma condenação, sabe o que ele diz? O que todos nós temos que dizer. Ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está entendendo o mistério? Deus está tirando hoje todas as barreiras, todos os impedimentos da nossa vida, porque Ele nos escolheu. Não adianta a gente arrumar desculpa. Está nos purificando,
e agora ele está dizendo: vá, faça a minha vontade, e certamente eu serei convosco. Amém, meus irmãos? Que Deus, o Senhor, possa vos abençoar pelo poder da sua palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo, que é testemunho dessa palavra, ele irá convencer o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Palmas bem alegre que adora o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas, exalta o Senhor Jesus. Graças a Deus.